Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Ao pesquisar a origem da palavra coma, você vai descobrir que ela vem do grego coma, com K, e que pode ser traduzida como sono profundo ou estado de dormir. A questão é que a condição em si é muito diferente de um simples sono pesado. A diferença é que uma pessoa em coma não pode ser acordada através de estímulos externos, como um machucado ou um barulho muito alto. Isso pode até dar a impressão de que o corpo do paciente esteja totalmente paralisado, só que não são poucas as coisas que estão acontecendo internamente. Mas então, se a pessoa não fica inerte e também não é como dormir, o que acontece com o corpo durante o coma? Ao longo da história, antes do estado ser conhecido como é hoje, vários métodos foram usados para tentar reverter a condição. Desde resfriamento do corpo, sangramento na cabeça, laxantes e até esvaziando o estômago da pessoa. Como dá para imaginar, nenhum desses métodos teve os resultados esperados. Você provavelmente já se deu conta do que eu vou dizer, mas é importante ressaltar. O coma é uma condição bastante complicada. Ele pode ser causado por diferentes motivos e provoca consequências distintas. E talvez a parte mais inesperada é que até hoje não se sabe um método de tratamento 100% eficaz, mesmo com todos os avanços da medicina. Antes de chegarmos na parte do corpo em coma, primeiro você precisa saber de que forma ele começa em uma pessoa. A condição pode ter início como consequência de um trauma grave ou como parte de um tratamento médico, o chamado coma induzido. Nesse último caso, normalmente, os médicos optam pela opção de induzir o coma em pacientes com grandes riscos de lesão cerebral e também para acelerar a recuperação. Já outro motivo para os médicos optarem pela indução envolve a possibilidade do cérebro inchar contra o crânio por causa de uma doença ou lesão. O metabolismo do cérebro é desacelerado, a atividade elétrica é reduzida e, como consequência, menores são os riscos de que partes do cérebro sejam privadas de oxigênio. Enquanto isso, quando o corpo entra no estado sem a interferência médica, podemos listar algumas das possíveis causas: traumatismo crânioencefálico, tumor, abuso de drogas e álcool, infecção grave ou acidente vascular encefálico. Seja qual for a causa, a maior probabilidade é de que o corpo entre em coma para que ele foque na reparação. Em várias ocasiões, o coma acaba sendo revertido e a pessoa retoma a consciência. O ponto negativo é que não se sabe exatamente por quanto tempo ele vai durar, já que vários fatores acabam interferindo na condição, como o estado de saúde, a causa do coma e a idade. Além disso, especialistas dizem que quanto mais tempo o paciente permanece na condição, menores são as chances dele acordar. Não é à toa que quando se fala em coma, o assunto é sempre acompanhado por susto e tristeza, não é? Em contrapartida, caso o paciente volte à consciência, isso também não quer dizer que estará tudo completamente bem. Enquanto está desacordado, a pessoa pode desenvolver algumas sequelas neurológicas que causam deficiência intelectual, problemas na fala ou mesmo dificuldades de coordenação motora. Agora que você já está por dentro dos conceitos básicos do coma, estamos prontos para falar sobre as formas que a condição afeta o corpo. Enquanto algumas pessoas melhoram, outras acabam progredindo para o chamado estado vegetativo, em que não há reações aos estímulos. Mas, curiosamente, o paciente pode fazer movimentos físicos, como bocejar ou abrir os olhos. Embora essas reações pareçam uma melhora, na verdade, são apenas movimentos involuntários do corpo.
já que a pessoa não está consciente para conseguir se mexer. Isso acontece porque a função cerebral diminuiu a tal ponto que só será possível realizar as ações involuntárias, entre elas o batimento cardíaco e a respiração. É por isso que é comum que familiares criem falsas esperanças ao verem uma pessoa em coma se mexendo. O estado de coma também pode chegar ao ponto da pessoa desenvolver a catatonia. Quando isso acontece, os pacientes ficam completamente incapazes de se movimentar ou gerar qualquer tipo de resposta corporal. Em casos mais extremos, eles até precisam de auxílio de uma máquina para os batimentos cardíacos e a respiração. Na pior das hipóteses, uma pessoa em coma pode chegar ao ponto de ter uma morte cerebral, que é quando acontece a perda completa das funções do cérebro e não é mais possível reverter a condição. O comum é que também sejam usados aparelhos para ajudar a respiração e os batimentos cardíacos, embora também haja a possibilidade do coração continuar batendo sozinho. Em situações como essa, o paciente pode ser mantido vivo com a ajuda de um respirador e receber alimentação intravenosa. Porém, infelizmente, ele não irá acordar. É por isso que quem tem morte cerebral pode ser classificado como legalmente morto e os aparelhos podem ser desligados em uma emergência hospitalar. Mas para aqueles que não chegam ao ponto de terem a morte cerebral, o problema mais comum do coma é a atrofia muscular. Basicamente, por causa da longa inatividade corporal, os músculos ficam mais fracos e perdem o volume. Na verdade, uma pessoa não precisa entrar em coma para passar por isso. A atrofia muscular é considerada comum na terceira idade e também pode ter início de uma hora para outra por conta de uma lesão ou doenças relacionadas aos nervos do corpo. Mesmo sendo problemática, a atrofia muscular pode ser evitada tranquilamente com uma mudança de hábito que envolva atividades físicas. Em compensação, existe outro problema gerado pelo coma, que é um pouco mais complicado. Quando certas regiões do corpo recebem uma pressão prolongada, porque a pessoa ficou muito tempo deitada ou sentada, a circulação sanguínea nessas áreas diminui e uma úlcera por pressão pode aparecer. Trata-se de um tipo de ferida de difícil cicatrização que tende a aumentar com o tempo. Ela também é chamada de escara e é mais comum de aparecer na nuca, nos calcanhares, nas costas e no quadril, justamente algumas das regiões em que a pele tem maior contato com os ossos. A úlcera começa como uma simples mancha vermelha e dolorida na pele, mas conforme o tempo passa, a região se abre e o risco de infecção se torna maior. Caso a ferida não seja vista e tratada o quanto antes, ela pode se tornar mais e mais profunda, ao ponto de chegar até ao músculo ou mesmo ao osso. Nesses casos mais extremos, o risco de infecção é muito grande e o paciente precisa ficar internado para receber antibióticos e trocar os curativos constantemente. Além de demorar bastante para cicatrizar, é possível que seja necessária uma cirurgia de reparação da área afetada pela úlcera. Enquanto isso, à medida que o corpo passa por esses processos, existem relatos de pessoas que sonharam enquanto estavam em coma. O problema é que nem sempre são sonhos bons. Por exemplo, em casos de coma induzido, há quem diga que a experiência pareceu mais um pesadelo eterno, impossível de se acordar, e que a recuperação mental demorou mais tempo do que a recuperação física. A boa notícia é que não são poucos os casos de pessoas que recuperam a consciência semanas depois do coma e não demoram muito para alcançar sua antiga capacidade mental. Sem falar, é claro, do constante avanço da tecnologia e da medicina, que ajudam a desenvolver técnicas melhores para tratar a condição. Quer ver só? Em 2017, pesquisadores franceses conseguiram aumentar a consciência de um homem que passou 15 anos em estado vegetativo. Com um dispositivo inserido no peito dele, os pesquisadores conseguiram estimular o chamado nervo vago, o maior do crânio, que vai do cérebro até o abdômen e participa de funções motoras e sensitivas. Foi então que, depois de um mês de estímulos diários, o homem melhorou de uma forma tão surpreendente que superou as expectativas dos especialistas. Afinal, eles não imaginavam que o cérebro pudesse funcionar desse jeito. O
paciente de 35 anos havia sofrido um acidente de carro aos 20 e desde então estava inconsciente. Chega a ser difícil imaginar uma situação como essa, não é? Ao final, o homem não saiu andando como se nada tivesse acontecido, mas sim adquiriu de volta algumas habilidades, como reagir com o rosto, mover os olhos para seguir coisas e entender comandos simples. O homem ainda não conseguia falar, porém, esse foi um grande avanço nos estudos da condição. O único problema é que esse tratamento pode não funcionar em outros pacientes, pois, como eu disse anteriormente, o coma afeta cada pessoa de maneiras distintas. Ainda assim, esse passo no tratamento pode ser só o começo para um futuro promissor para a humanidade. Bem, eu fico por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!